Olá, caro estudante, nós iremos agora resolver algumas questões aqui sobre a Revolução Russa. Bom, vamos começar aqui com o exercício da página 38, tá? Tentando conceituar essas palavras que aqui estão na pesquisa. Tsar é o título dado ao rei da monarquia russa, né? O rei da monarquia russa, ele tem esse título de Tsar. Bolchevique. Bolchevique são representantes do Partido Operário Democrata, do Partido Operário Social Democrata Russo, né, que tinha uma posição política mais radical, no sentido de tornar a Revolução Socialista possível de forma imediata e não passar primeiramente por uma revolução burguesa e depois por uma socialista. Temos o menchevique, que é uma outra ala do Partido Operário Social-Democrata Russo, que tinha o objetivo de fazer uma revolução parcial, gradual, ou seja, aos poucos. Primeiro, a Rússia medieval, a Rússia semi-feudal, passar por um processo de revolução burguesa e, superado esse processo, passar por um outro processo revolucionário de revolução socialista. Então, bolchevique e menchevique, bolchevique significa maioria, menchevique minoria. Então, a maioria do Partido Operário Social Democrata Russo eram bolcheviques, a minoria eram mencheviques, né? E a diferença entre os dois é essa. O bolchevique, ele queria que a revolução ocorresse de forma imediata, né? Eles não queriam esperar por uma revolução burguesa para depois iniciar uma revolução socialista. Já os mencheviques, eles eram partidários desse conceito, né? De primeiro fazer uma revolução gradual, passando pela revolução, assim como houve no Ocidente, né? Por exemplo, na França, na Revolução de 1789, Revolução Burguesa, e na Revolução Gloriosa da Inglaterra. No entanto, essas revoluções que houveram nessas nações europeias, elas não passaram por uma revolução socialista, né? Elas passaram por uma revolução burguesa e, né, está por esperar aí por uma revolução socialista. Bom, nós temos o conceito de Duma. Duma é o parlamento russo, né, o parlamento do Império Russo. Temos o conceito aqui de sovietes, que são conselhos, que são assembleias de trabalhadores, de camponeses e de operários, né, que lutam por melhores condições de vida e de trabalho, né? Eles chegaram a ter uma importância bastante forte administrativa e de poder durante as revoluções russas. E nós temos o rublo, que é a moeda soviética, né? O rublo soviético, que era a moeda do Império Russo, que é a moeda do Estado russo. Bom, feito essas considerações, a gente vai para a página 39. Observe um dos lemas dos revolucionários liderados por Vladimir Lenin e depois responda o que esse lema revela sobre as reivindicações dos revoltosos. O lema era o seguinte, né? Todo poder aos sovietes. Essa frase foi dita por Vladimir Lenin. Todo poder aos sovietes, ou seja, todo poder aos conselhos dos trabalhadores, camponeses e operários. Uma revolução só teria sucesso se ela fosse liderada, se ela fosse que fosse dado o poder para esses trabalhadores, tanto do campo quanto da cidade. Bom, esse lema indicava que eles desejavam que o poder político fosse transferido para os sovietes, né, para esses conselhos de trabalhadores, que eram os sovietes, que eram organizações representantes dos trabalhadores, comandada por seus líderes. Este era um dos passos para a concretização da Revolução Proletária. Tá? Era uma das condicionantes para que uma revolução proletária acontecesse, ou seja, uma revolução dos operários, tanto dos campos quanto das cidades, ocorresse. Bom, vamos aqui à questão da página. Vamos à questão aqui da página 42. Questão 1. Sobre a guerra russo-japonesa é correto afirmar. Item 1. Foi motivada pela disputa imperialista entre Rússia e Japão, que queriam dominar a região da Manchúria. Correto.
Foi uma disputa imperialista pelos ambos os impérios. Item 2. Japão e Rússia tinham o mesmo interesse na Manchúria, garantir com a sua posse o acesso ao Oceano Pacífico? Incorreto. Esse item, quem tinha esse interesse era o Império Russo. Ele tinha o interesse de dominar a região da Manchúria para ter acesso ao Oceano Pacífico. Agora o Japão já tem acesso. O Japão fica dentro do Oceano Pacífico, então o Japão ele queria ter acesso ele queria ter mais terras para poder colonizar e enviar pessoas do Japão lá para colonizar, porque o Japão é um estado pequeno, tem um território pequeno, então eles queriam um território maior para levar a sua população que estava crescendo bastante. Além disso, eles queriam matéria-prima e mercado consumidor para desenvolver os seus produtos industriais. Vamos ao item 3. A derrota da Rússia em 1905 foi a primeira de uma força militar europeia diante de uma asiática. Correto também, correto. Então aqui nós temos a questão correta, é a questão C. Apenas as afirmativas 1 e 3 estão certas. Vamos à questão 2. Qual a relação entre o final da Guerra Russo-Japonesa e o Domingo Sangrento? Bom, a derrota para o Japão agravou a crise social na Rússia e aumentou a insatisfação popular. Por isso, cerca de 200 mil manifestantes se reuniram em um protesto pacífico e foram violentamente reprimidos pelas tropas oficiais do Tsar Nicolau II, o que resultou em um número muito grande de mortos e feridos. Questão 3. Como o governo do Tsar Nicolau II tentou conter a insatisfação popular em abril de 1906? Bom, Nicolau II atendeu a algumas reivindicações dos populares, como a promulgação de uma Constituição e a convocação de eleições gerais para a Duma, que é o parlamento russo, né, objetivando discutir e propor reformas políticas na Rússia. Vamos então aqui à questão da página 45. Vamos à questão. Preencha o esquema a seguir com informações sobre os principais acontecimentos das revoluções de 1917 na Rússia. Vamos lá. República Democrática Burguesa, que foi a república dominada pelos mencheviques. Né? Com a abdicação de Nicolau II, ele entregou o poder aos mencheviques, né? que defendiam uma monarquia constitucional e que a maior parte pertencente a essa ideologia eram os nobres e o clero e a alta burguesia e os grandes proprietários de terra ali do Império Russo. Bom, vamos preencher aqui o formulário então. República Democrática Burguesa. O Tsar Nicolau II renunciou ao trono em março e entregou o poder aos líderes mencheviques. Foi inaugurado então a República Democrática Burguesa. Um governo provisório, foi instalado, mas não atendeu às reivindicações populares por paz, reforma agrária e o fim dos privilégios da nobreza. Teses de abril. Vladimir Lenin apresentou as teses de abril, que exigiam a tomada do poder pelos soviéticos, criticava a Duma, defendia a saída dos russos da Grande Guerra e reivindicava a distribuição mais justa da propriedade por meio de uma reforma agrária e da oferta de melhores condições de vida e de trabalho à população. Suas opiniões foram resumidas em paz, terra e pão. Paz, terra e pão. Revolução de Outubro, a Revolução dos Bolcheviques. O Palácio de Inverno foi invadido e os socialistas tomaram o poder. A Duma foi substituída pelo Soviete Supremo e Vladimir Lenin foi eleito chefe de governo, iniciando uma reforma agrária, nacionalizando os bancos e os investimentos estrangeiros e passando o controle das fábricas para as mãos dos operários. Foi anunciada a retirada da Rússia da Grande Guerra com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk. Bom, vamos às questões da página 47. Interpretando documentos. A partir da década de 1980, documentos sobre o período da Guerra Civil Russa passaram a ser liberados. Neles é possível observar pistas
sobre o destino final da família imperial, da família Romanov. Leia atentamente os documentos a seguir e responda à questão proposta. O trem chegou à estação na plataforma número 5. Quando nos viram, as pessoas reunidas na plataforma exigiam que tirássemos Nicolau do trem e o apresentássemos. Houve um grande tumulto e ecoaram gritos ameaçadores por todos os lados. Temos que estrangulá-los. Estão finalmente em nossas mãos. Os guardas da plataforma pouco resistiam à pressão do povo, e uma multidão tumultuada avançava para o meu comboio. Dispus imediatamente meu destacamento em torno do trem e coloquei as metralhadoras em bateria. Para meu grande espanto, o comissário da estação liderava a multidão. De longe ele gritou: Yakovlev, tire os Romanov do vagão, deixe-me cuspir na cara deles. Como já tínhamos uma locomotiva acoplada, pudemos nos afastar e desaparecemos, mas nas inúmeras vias da estação de Ekaterimburgo. Bom, vamos à questão. As tropas do Exército Branco se aproximaram de Ekaterimburgo e, temendo que liberassem a família real imperial, os bolcheviques mandaram matar todos os seus membros. 17 anos depois, Trotsky declarou: a ferocidade dessa justiça sumária mostrava a todos que travaríamos a luta impiedosamente, sem que nada nos detivesse. A execução da família imperial era necessária não somente para assustar, assombrar, privar o inimigo de esperança, mas também para sacudir os nossos, mostrar-lhes que não havia volta possível, que a saída era a vitória total ou o fracasso total. Diante desses relatos, como você descreve a relação entre a família do Tsar Nicolau II e o povo russo? E por que Trotsky julgou que a execução da família imperial era necessária? Bom, a resposta aqui é pessoal. A gente vai responder aqui por que o povo russo detestava a família imperial. Porque o Império Russo oprimia muito o povo, não permitia manifestações contrárias e sempre se envolvia em projetos bélicos, em guerras, sem que houvesse resolvido alguns problemas básicos na Rússia, como a fome, a questão do emprego, a modernização da Rússia, e havia também, então, a maior parte da população era explorada pelos nobres e pelos grandes proprietários de terra. Então isso foi deixando a Rússia cada vez mais, o povo russo cada vez mais desgostoso do Nicolau II. Isso piorou bastante quando houve manifestações pacíficas e o Tsar, ao invés de ouvir a população e atender aos seus pedidos, que eram justos, que eram por comida, que era por algo básico, ele reprimiu violentamente, matando milhares de pessoas e deixando feridos outras tantas milhares. Bom, e o povo russo? E por que Trotsky julgou que a execução da família imperial era necessária? Bom, o próprio texto já nos fala, mas para impedir, primeiramente para mostrar aos inimigos da revolução que aquela revolução ela era séria e ela não definitiva, e para os amigos, né, para fortalecê-los, para eles não desanimarem, né, porque o processo não tinha volta, ou se vencia totalmente ou se perdia totalmente. Então, ao mesmo tempo que foi para dar ânimo aos revolucionários, foi para destituir a esperança dos contra-revolucionários. Bom, vamos aqui às questões da página 50 e 51. Questão 1. Na virada do século XIX para o século XX, havia na Rússia uma organização social e econômica diferente da observada no restante da Europa, que passava por um processo acelerado de industrialização. Como era a situação política e econômica da sociedade russa naquele período? Bom, a Rússia ela vivia politicamente, ela vivia dentro de uma monarquia absolutista, né?
no qual o poder absoluto era do rei, do czar russo, que impedia manifestações contrárias ao governo e governava com mão de ferro. No campo econômico, a Rússia tinha uma economia semi-feudal, uma economia agrária, e, além disso, atrasada, que não conseguia alimentar todo o povo russo. Isso fez com que houvesse crise de abastecimento e o povo passasse fome e miséria em todo o território russo, né? Então, enquanto isso, a Europa estava já no estágio da segunda revolução industrial. A primeira revolução industrial ela ocorreu basicamente ali na Inglaterra e ela foi baseada na manufatura e maquinofatura, e as energias que a movimentavam, né, era o carvão, depois a máquina a vapor. Na segunda revolução industrial já se estava utilizando o petróleo, a eletricidade, né, o aço também, um componente importante da segunda revolução industrial. Enquanto isso, a Rússia não tinha passado nem pela primeira revolução industrial. Então, a Rússia estava numa situação bem atrasada em relação às nações europeias. Vamos à questão 2. Desde o início do século XX, vários partidos passaram a fazer oposição ao governo do Tsar Nicolau II. Letra A. Sobre esses partidos, relacione-se as colunas. Letra A. Item A. Partido Populista. Defendia a passagem revolucionária para o socialismo? Não. Defendia um socialismo agrário e um governo democrático? Sim. Então aqui a letra A está no segundo item. Então, e depois eu vou falar a sequência correta aqui. Vamos lá. Item B. Partido Constitucional Democrata. Defendia a passagem revolucionária para o socialismo? Não. O próximo item não é, porque a gente já inseriu a resposta. Defendia a implantação de um regime constitucional e parlamentar? Sim. Letra B. Vamos ao item C. Partido Operário Social Democrata Russo, grupo dos mencheviques. Os mencheviques defendia a passagem revolucionária para o socialismo? Não. Defendia a passagem moderada para o socialismo? Sim. E item D, Partido Operário Social Democrata Russo, grupo dos bolcheviques. Letra A, eles defendiam a passagem revolucionária para o socialismo. Então, a sequência correta aqui é D, A, B, D de dado, A de avião, B de bola e C de casa. Sequência correta aqui. A, B, ou melhor, sequência correta. D, A, B e C. Vamos à letra B da atividade 2. Qual desses partidos chegou ao poder com o evento da Revolução de Outubro de 1917? Foi o Partido Operário Social Democrata, né? O grupo dos bolcheviques. Vamos à questão 3. Cite ao menos 3 fatores que levaram ao processo revolucionário na Rússia. Bom, a crise econômica, a fome do povo brasileiro, o fato de ter um governo absolutista que não atendia às reivindicações do povo e reprimia violentamente as manifestações, ainda que pacíficas, e o fato de o rei ter entrado na Grande Guerra, na Primeira Guerra Mundial, estando a Rússia, né, vivenciando tantos problemas sociais, econômicos e políticos. Então esses são os fatores. Vamos à questão 4. Explique o que foi o Domingo Sangrento e a sua relação com a política czarista. Bom, o Domingo Sangrento foi um movimento liderado por um padre ortodoxo. Esse padre ortodoxo, ele liderou essa revolução no sentido de liderou esse protesto, né, essa marcha ao Palácio de Inverno, sede do governo do Império Russo, a fim de solicitar melhores condições de vida para o povo russo, né? E essa revolução, liderada por esse padre, né, o George Gaboni, foi violentamente reprimida pelas tropas imperiais do Tsar Nicolau II, né, o que fez com que houvesse revoltas e insurreições em toda a Rússia, né, em que a população ela se expressava abertamente contra o governo russo, contra o Império, contra a autoridade do Tsar Nicolau II.
Vamos aqui à questão 5. Sobre a Revolução Russa de 1917, associa as colunas corretamente. Dinastia dos Romanov. Romanov foi a família, né, que dominou a monarquia russa durante muito tempo. Então, Dinastia Romanov. Item A. Dinastia Romanov. Exército financiado pelos que defendiam a aristocracia russa. Não. Esse primeiro item aqui vai ser Lenin. Não. Exército Vermelho. Não. Letra D. Exército Branco. O Exército Branco ele era financiado pela aristocracia russa, né, que não queria que houvesse uma revolução bolchevique porque ela sabia que perderia os seus privilégios se fosse implantada uma sociedade igualitária dentro da Rússia. Vamos ao próximo item. Governantes derrubados na Revolução de Fevereiro. Aqui foi a dinastia Romanov, né? A Revolução de Fevereiro, né, no qual deu poder aos mencheviques, né? Ela derrubou a dinastia Romanov do poder. Então, primeiro, D e A. Principal líder socialista que encaminhou os bolcheviques e os sovietes para a Revolução de Outubro foi Vladimir Lenin e a última aqui, Exército Socialista que defendia a Revolução de Outubro, né, o Exército Vermelho. Então a sequência correta aqui é D, A, B e C. Né? D de dado, A de avião, B de bola e C de casa. Vamos à questão 6. O que significavam as reivindicações populares russas quando a população saía às ruas para clamar por paz, por terra e por pão? Bom, no contexto histórico da Rússia do período anterior à Revolução de 1917, os clamores por paz, terra e pão significavam que a população estava passando fome, né? Carestia de produtos em decorrência de guerras e das condições climáticas, que a Grande Guerra estava ceifando vidas e para a população não era visível a recompensa prometida com os esforços de guerra, que o povo solicitava a distribuição de terras, já que as propriedades mais férteis estavam concentradas na mão da aristocracia latifundiária. Então, pão, paz, porque o povo queria solicitar a saída da Rússia da guerra, porque estava havendo muito custo humano e custo econômico, sabendo que a população estava passando fome, passando por necessidade. Por terra, porque a maioria da terra no Império Russo pertenciam a pequenas a uma pequena elite de grandes latifundiários proprietários de terras. Então, a maior parte das terras pertenciam a poucas pessoas. Né? Essas poucas pessoas detinham grandes parcelas, grandes quantidades de terra, o que impedia que os pequenos produtores, os pequenos camponeses pudessem plantar e se sustentar por meio da terra. E pão, né, através da terra se ganharia o pão, se ganharia o alimento, se conseguiria abastecer a cidade, o campo e o Estado russo, e o povo russo. Vamos aqui à questão 7. Quais foram os motivos que levaram a Rússia a se retirar da Grande Guerra? Bom, as derrotas sofridas pelas tropas russas, né, que apesar de numerosas eram mal equipadas, a crise econômica e o fato do conflito ser causado por confrontos imperialistas entre as grandes potências industrializadas e a chegada dos bolcheviques ao poder em outubro de 1917. Então, quais foram os fatores que levaram a Rússia a se retirar? Bom, crise econômica, as derrotas sofridas, o fato de ser uma conquista imperialista. Os bolcheviques eles não queriam ser imperiais em relação aos outros estados. Eles valorizavam a autodeterminação dos povos. E o que seria isso? Dar o direito de cada povo poder escolher o seu próprio líder. Né? Não deixar que um país domine o outro. Então, por isso que os bolcheviques eles queriam sair da guerra, porque eles eram contra qualquer país dominar um outro país. Eles acreditavam que cada país tinha o direito à autodeterminação. E é claro, o processo da Revolução Russa também contribuiu para que a Rússia se retirasse da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. Vamos aqui à questão 8. Numere a segunda coluna em relação à primeira. Vamos lá. Economia no período cesarista. Item 1. Item 2. Nova política econômica, né?
Item 3, economia planificada. Vamos lá, as questões. O Estado controla toda a atividade econômica. Nós temos aqui, o Estado controla toda a atividade econômica. Nós temos aqui uma economia planificada. Tá? Então, quando o Estado ele controla toda a economia, ele detém poder de tudo, né? E ele repassa esse poder, socializa esse poder com o povo, nós temos aqui uma economia planificada. Próximo item, dependência do capital estrangeiro. Nós temos aqui a economia do período cesarista. Item 1. O próximo item, princípios capitalistas que iriam atuar em conjunto com princípios econômicos comunistas. Nós temos aqui a nova política econômica. Né? Inicialmente, lá com Vladimir Lenin sendo chefe de governo dos bolcheviques, ele implantou a NEP, que é a nova política econômica, que conjugava tanto economia socialista como capitalistas, e a ideia era a seguinte, vamos dar um passo atrás para depois darmos 2 passos à frente. Então ele queria estruturar a economia para depois torná-la socialista por completo. Próximo item, coletivização forçada das terras e dos camponeses. Nós estamos falando aqui da política da economia planificada. E o último, latifúndios, que era um fator aqui da economia do período cesarista. Então a sequência correta aqui é 3, 1, 2, 3, 1. Bom, aqui a gente fecha esse período aqui de atividades. Eu peço que você primeiramente assista o vídeo anterior, que fala sobre a Revolução Russa. Tente responder as questões sozinho. E após responder as questões, verifique aqui neste conteúdo se estão corretas ou não para que você possa corrigi-las. Até breve!